A passagem bíblica em Gênesis 6 desperta um fascínio profundo e curiosidade devido à misteriosa identidade dos personagens mencionados, os filhos de Deus e os Nefilins. Durante um período de rápido crescimento populacional, impulsionado pela longevidade das pessoas antes do dilúvio, surgiu um problema relacionado a casamentos impróprios entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa intrigante situação desperta a curiosidade dos estudiosos da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos fascinantes como esse. Segundo a Bíblia, em Gênesis 6, à medida que a humanidade se multiplicava na terra e as filhas nasciam para os homens, os filhos de Deus notaram a beleza dessas mulheres e as tomaram como esposas. Deus, então, declarou que seu espírito não permaneceria com o homem para sempre, pois ele era apenas carne. No entanto, Deus concedeu um prazo de 120 anos antes de agir. Durante aqueles dias, os Nefilins estavam presentes na terra, tanto antes como depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, gerando descendentes. Esses seres poderosos se tornaram conhecidos como homens notáveis e de grande habilidade. Ao observar a grande maldade que predominava entre a humanidade, Deus viu que todos os pensamentos e intenções dos seus corações eram continuamente maus. Isso entristeceu o Senhor e fez com que ele se arrependesse de ter criado a humanidade. Como resultado, ele decidiu acabar com a humanidade que havia criado, assim como com os animais e as aves do céu. A profunda tristeza causada pela condição humana levou Deus a tomar essa decisão. Com base nas Escrituras bíblicas, podemos inferir que os filhos de Deus escolheram, por sua própria vontade, esposas entre as mulheres disponíveis na época. Alguns especulam que Satanás possivelmente enviou seus anjos para se casarem diretamente ou indiretamente com mulheres humanas, numa tentativa de corromper geneticamente a humanidade e contaminar a linhagem humana. Essa ação maligna teria como objetivo impedir a vinda do Messias prometido em Gênesis capítulo 3 versículo 15. É fundamental enfatizar que o Salvador não poderia nascer de uma mãe possuída por demônios. Portanto, se Satanás conseguisse corromper toda a raça humana, o libertador não poderia vir. Satanás quase alcançou seu intento, pois as pessoas se tornaram tão corruptas que Deus decidiu recomeçar a humanidade por meio de Noé e sua família, aprisionando os demônios que haviam contaminado a linhagem humana para que nunca mais pudessem fazer isso. A reação de Deus diante dessa imensa maldade demonstra que ele não desejava que a raça humana permanecesse em um estado de rebelião indefinidamente. Isso indica que nossa rejeição a Deus não conseguirá ser incessante. Haverá um momento em que Deus dirá basta. Portanto, é crucial que respondamos a Jesus hoje e não adiemos essa decisão para amanhã, pois não temos garantia de que Deus nos atrairá em outro momento. Nesse contexto, é interessante observar que Deus concedeu um prazo de 120 anos antes do dilúvio ocorrer, como mencionado anteriormente. Além disso, é importante ressaltar que havia gigantes na terra naqueles dias, referindo-se à descendência normal resultante da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. No entanto, é essencial destacar que também existiam indivíduos de estatura comum, tanto antes como depois do dilúvio. Essas pessoas se destacavam devido à influência maligna presente em sua linhagem. Em suma, a passagem do livro de Gênesis que menciona os filhos de Deus e os Nefilins desperta grande curiosidade e mistério entre os leitores da Bíblia. A união pecaminosa dos filhos de Deus com as filhas dos homens, juntamente com a presença dos gigantes na terra, são elementos intrigantes que ilustram o estado de corrupção da humanidade naquela época. Deus, em sua sabedoria,
decidiu intervir para purificar a terra e recomeçar por meio de Noé e sua família, preservando assim a esperança da vinda do Messias. Dessa forma, teve início uma era de poder e influência, quando os homens poderosos do passado dominavam a cena. Contudo, a maldade humana atingiu níveis sem precedentes nos dias de Noé. Cada pensamento e intenção em seus corações era constantemente maligno. Essa poderosa declaração revela que nenhum aspecto da natureza humana escapou da contaminação do pecado. É difícil imaginar uma afirmação mais enfática sobre a perversidade do coração humano. Existem três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus: anjos caídos, governantes poderosos ou descendentes justos de Sete que se casaram com os descendentes corruptos de Caim. Há argumentos em favor da visão tradicional de que os filhos de Deus eram seres espirituais que se relacionaram com mulheres humanas, resultando nos nefilins, apoiam essa visão. Embora possa parecer estranho aos ouvidos modernos, o mesmo pode ser dito de toda a Bíblia. A verdade muitas vezes supera a ficção, e o mundo que Deus criou está longe do que normalmente acreditamos. É crucial entender os filhos de Deus como seres que, em sua rebelião contra Ele, se assemelham a anjos caídos ou estão completamente possuídos por demônios. Por outro lado, as filhas dos homens são seres humanos, mulheres comuns. Os querubins, outro grupo de seres celestiais criados por Deus, também desempenharam um papel importante nas narrativas bíblicas. Eles são associados à presença divina de Deus e protegem a sagrada presença de Deus dos pecadores. Os querubins representam uma lembrança viva para a humanidade da sua condição pecaminosa e da necessidade de redenção. Além disso, a identidade do anjo do Senhor também é um tema intrigante na Bíblia, com indícios de que ele é uma figura distinta dos outros anjos, identificando-se com Deus e exercendo suas responsabilidades. Ao compreender esses elementos e refletir sobre a grandiosidade e a glória divina, podemos nos aproximar de Deus com confiança e experimentar sua graça e redenção por meio de Jesus Cristo. Como crentes, temos acesso direto à presença de Deus, sem a necessidade de intermediários. A graça de Deus nos acolhe, independentemente de nossos pecados passados, e nos capacita a proclamar seus louvores como filhos escolhidos e sacerdotes reais. Em resumo, as passagens bíblicas mencionadas despertam fascínio e curiosidade, revelando a complexidade e a profundidade da relação entre Deus e a humanidade. A compreensão desses relatos nos leva a buscar um relacionamento íntimo com Deus, a buscar sua graça e a proclamar seu amor e redenção a todos. Chegamos ao fim deste vídeo. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like se quiser nos ajudar financeiramente a continuar produzindo conteúdo. Sua ajuda é muito bem-vinda.